A gente convidou a doutora, que é médica especialista em tratamento da dor. Muito legal a especialidade, parabéns, que a gente acha que todos os médicos aí às vezes estão capacitados para algumas coisas e a especialidade dor hoje é uma coisa importantíssima, né, doutora? Doutora Alexandra Raffaini, bem-vinda. E aí a gente convidou a queridíssima Lilian Saldanha, também quiropraxista, que está aqui ao lado, para compor nossa pauta. Veio com a Ju, tava com saudades da Ju, tudo bem, Ju? Mais uma vez, ela que vai demonstrar aí daqui a pouquinho alguns exercícios. Porque fato é que chega essa época do ano e todo mundo que tem dor na articulação, ou uma dor assim que aparece de vez em quando, até dores ali musculares, dores após treino, nesta época do ano especificamente, as dores ficam mais intensas e elas parecem que crescem um pouquinho. Isso não é um mito, né, doutor? Isso é verdade. Isso é verdade. Todo mundo conhece alguém que sofre de dor e reclama, eu sei que vai chover porque minha dor começou, ou o tempo vai esfriar. E isso já foi demonstrado em estudos. Realmente, a dor piora com a queda da temperatura. Principalmente alguns tipos de dor, como a dor pélvica crônica, as dores lombares, a fibromialgia e principalmente as dores articulares, a dor no joelho, no ombro, elas tendem a piorar com frio. Quem tem, inclusive, doenças autoimunes, artrite reumatoide, coisas do tipo também. Exato. Nesse período pioram. A gente tem um vídeo de ilustração que é muito interessante, que mostra exatamente o porquê que isso acontece. Vamos passar para o público, então você vai explicando para a gente, doutor. Olha lá, na tela. Posso levantar? Pode, fica à vontade. Então, essa é uma das causas da piora da dor. Nós temos aqui o líquido sinovial, aqui o sangue, e com a queda da temperatura, os estudos já mostraram que aumenta a viscosidade do líquido sinovial. Então, ele fica mais espesso, esse líquido que lubrifica a articulação e nutre a cartilagem. E aí, com isso, aumenta o quê? A rigidez articular. Por isso que piora os quadros de dor articular, de artrites reumatoides e de artroses também. Entendi. É exatamente no líquido, então, que lubrifica a articulação. Exatamente. Que interessante. Esse líquido, ele promove um movimento indolor. Só que quando ele fica mais espesso, no caso dos dias mais frios, ele causa uma rigidez articular. Puxa, agora, por exemplo, se a pessoa se agasalha um pouco mais ou algumas outras práticas podem diminuir esse impacto e até deixar que ele fique menos espesso ou não? Sim. Não tem relação? Não, sim, a gente se agasalhar, dormir bem agasalhado, com cobertas e exercícios físicos podem prevenir, sim, o aparecimento dessas dores. Mas essa não é a única causa da piora da dor no frio. A gente sabe, o mecanismo que é mais conhecido e divulgado é que o frio, a queda da temperatura, e não só a queda da temperatura, outras variações climáticas também interferem na piora da dor, como alterações de umidade, alteração da pressão atmosférica, tudo isso também acaba contribuindo para que a pessoa sinta mais dor. O frio, ele promove uma contração dos tecidos. E isso é feito numa tentativa do corpo de manter a temperatura normal. E você diminui o sangue na periferia, o sangue ele vai para os órgãos mais vitais, para a gente perder menos calor. Só que isso provoca dor. É um outro mecanismo também da piora da dor. Então... E aí, a gente vai mostrar daqui a pouquinho alguns exercícios que, claro, que são eficientes, mas assim, você daria alguma dica já num primeiro momento, ainda que não seja dessa área, dessa parte dos exercícios? A dica que se dá, assim, para pacientes em geral, né, sem ser um grupo específico, é se agasalhar e exercícios aeróbicos. Isso é o primordial. Porque não pode ficar tomando anti-inflamatório, dor aqui, dor ali, né? Exatamente. Esse é o grande problema da história toda. E aí as pessoas acabam ficando até viciadas muitas vezes no anti-inflamatório. E o anti-inflamatório ele pode levar a danos renais, cardíacos, então realmente uma medicação que ela tem que ser utilizada com bastante critério. Tá aí. Vem cá, vou te chamar, doutora, pra gente chegar pertinho aqui. Deixa eu dar um beijo. Queridíssima Lilian Saldanha. Tudo bem, Você tá bem? Eu tô ótima. Fazia tempo que não vinha nos ver ao vivo. Tava com saudade. Bem-vinda, Ju. A gente tem aqui alguns ilustras aí, né, dessa parte da coluna e tal. Vamos falar um pouquinho do exercício, já a gente coloca perguntinhas do público para vocês duas. Como é que é, então? A proposta é um alongamento? Na verdade, até eu estava conversando com ela antes, o que é legal também é tudo mais preventivo. Por exemplo, a quiropraxia, na verdade, é um tratamento de prevenção
que muita gente me procura por causa das dores no frio, né? Que aumenta muito essa procura do tratamento de quiropraxia, porque a quiropraxia com os ajustes e com os alinhamentos, ele promove essa lubrificação da articulação. Entendi. E aí, naturalmente, sem os remédios, tudo, ele acaba diminuindo a dor. Então, esse líquido que você explicou na quiropraxia, ele diminui essa densidade que pode aumentar com baixa temperatura. Que aí as pessoas, na verdade, conseguem se movimentar melhor. Claro que a compressa quente, se agasalhar e o exercício é tudo complemento para que você se sinta bem e previna que essas dores não possam aparecer, né? Só que as pessoas, acredito eu, e vocês vão dizer, procuram vocês quando a dor já chegou. Sim. Depois é isso, não é verdade? E aí está o problema. A gente consegue fazer uma dinâmica, então, da quiropraxia com a dor instalada? Sim, com Também. certeza. Assim, só em dor muito aguda, aí é difícil, que aí tem outros tratamentos. Tá. Mas assim, com uma dor mais leve, mais crônica, com certeza a gente consegue fazer. Porque não só na quiropraxia a gente utiliza tratamento manual, a gente tem outras técnicas que utilizam alguns aparelhos que não são tão invasivos. Ah, entendi. Né? Como uma força do tratamento manual. Então, vamos mostrar então, vamos lá. Ju, Tenta daqui a de pouquinho barriga pra perguntinhas do baixo, público Ju. no @vocêbonita.tv, hein? Quem tá sentindo aí Pra baixo. dorzinha, você não está enganada, a dor aumentou mesmo. E parece que agora, semana que vem, vai esfriar mesmo, assim, esquentou um pouquinho de novo. O que é importante falar, Carol, tanto é importante fazer uma avaliação, então, como você sabe, a Ju já me acompanha há muitos anos, e também procurar um profissional qualificado. Né, que a gente sempre fala, na área da a quiropraxia, procura um profissional que é formado em quiropraxia, que não fez um curso rápido por aí, porque existem vários estudos, então é importante procurar um profissional. Não, e é algo que não, as manobras que ela vai fazer não dá para fazer em casa. Depois você pode ensinar algo que é possível fazer em casa, né? Isso. Vamos lá. Vamos O lá? que seria então uma manobra interessante para a gente melhorar essa parte aí do líquido da articulação. Então, o que a gente procura na quiropraxia são pequenos desvios na coluna que vão estar interferindo, né? Dando dor, dando contratura muscular, e aí a gente apalpa e vê qual que é o desvio que tem e faz o ajuste. Respira fundo, solta todo o ar, relaxa bem. Aí, ó. Tá? Você vê que é bem leve, a gente Na não lombar utiliza dá pra fazer um? Dá sim. Vamos fazer um Vira lombar, de porque eu acho que lado pra lombar, cá. né, doutora, É a dor comum, a dor crônica mais comum. mais comum. Ai, dor É a principal causa de afastamento de trabalho, né, a dor lombar. Jura? É. Puxa vida. Respira fundo, relaxa. Olha lá, é a famosa estou travada. Né? Tem perguntinhas lá pra vocês. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Bruna. Um beijo pra você. Você tem algum exercício pra quem tem hérnia de disco cervical? A doutora vai explicar pra gente o que é hérnia de disco e já a gente vai pro exercício em si, né? Certo. Vou usar aqui nosso modelo. Vamos lá. É interessante a pergunta dela, porque as dores da hérnia de disco também elas tendem a piorar com o frio. Porque a alteração da pressão atmosférica sensibiliza os nervinhos que transportam a dor. Então, é comum esses pacientes que sofrem de hérnia de disco também ter piora da dor. Bom, o que é hérnia de disco, né? O disco é um amortecedor, essa estruturinha aqui, que fica entre as vértebras. Tá. E com o passar da nossa vida, essa estrutura ela envelhece, como todo o nosso corpo. E aí ela forma como se fosse uma bolinha. Sabe quando tem aquela bolha do pneu, assim, que estufa para fora? Sim. É a mesma coisa. Aquilo é a hérnia, só que aqui no disco, tá? O problema qual é? É que a maior parte das hérnias de discos, elas migram para a parte onde sai o nervinho, ou o nervinho que vai para a cabeça, Tá. ou o nervinho que vai para a perna. E aí dá uma dor cervical irradiada para o braço, acompanhada de formigamento, fisgada e choque. E é uma dor intensa, né? Intensa. Que a gente diz que é incapacitante muitas Bastante vezes. incapacitante. Tanto na cervical quanto na lombar. lombar. Tá aí. Agora, pra quem tem, o que a gente pode fazer? Lília Saldanha. Uma das coisas que a gente fala bastante na clínica hoje em dia, muita gente faz, é de olhar muito para baixo. Ah, é? A Tá? história do celular. E isso é uma das causas da hérnia de disco, né? Então a gente precisa manter a curvatura da cervical, que é a lordose cervical, Tá. né? E uma das dicas para fazer em casa é o rolinho. Tá? O rolinho você pega uma toalha mesmo, enrola ele, eu falo que é na medida para cada um juntar as duas mãos. Ah, legal. Tá? Porque aí para cada um tem uma medida, tá? Aí deita sem travesseiro, Tá. tá? Com as duas pernas dobradas
E aí você vai colocar aqui, ó, bem embaixo da cervical. E deixa a cabeça para fora do rolinho. Tá. Que aí ele vai formar a curva da cervical aí. Nisso abre a articulação de cada vértebra da cervical e logo também relaxa a musculatura. Poxa, que legal. Mas assim, fica em torno de 5, 10 minutinhos no máximo. Não é para dormir com ele, não. Não nessa posição, tá? Mas alivia um pouco a dor. Sim, vai aliviar tanto a dor da hérnia de disco, como, por exemplo, às vezes uma dor de cabeça que é tensional, pode aliviar porque ele relaxa a musculatura. Tá. Então, por exemplo, fazer no final do dia, quem trabalha muito no computador ou olha muito no celular, já alivia e você já consegue dormir melhor. Muito também. bom, Chiquinho. Tá aí. Tem mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Vera, um beijo. Todos podem fazer quiropraxia? Tem contraindicação? Tem algumas contraindicações. Na verdade, mais doenças bem graves. Por exemplo, porque a gente pode fazer desde criança até idoso. Então, na verdade, só na avaliação que a gente vai descobrir o que pode e o que não pode. Que você vai tocar ali, vai sentir essa parte da vértebra. Porque, como eu te disse, na quiropraxia existem várias técnicas que aí, por exemplo, um idoso com osteoporose, por exemplo, dá para fazer com uma técnica mais sensível. Entendi. Tá? E na criança a mesma coisa e no público em geral também. Também precisa de uma avaliação, claro, com um profissional capacitado. Sim. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Judite, um beijo pra você. Tive um bebê há 8 meses e onde foi aplicada a RAC dói muito. No frio meu quadril trava, o que pode ser? Bom, acho que da postura também do neném, né? Da postura do neném. A gravidez também, como a gente tem uma mudança na articulação, principalmente na articulação da bacia, isso favorece um tipo de dor lombar e em quadril que chama dor sacroiliaca. Isso é a dor lombar mais comum da gestação. E ela pode também ter essa dor no quadril ser justificada por isso, pelo peso do neném. E aí, como todas as dores, tende a piorar com frio. Não tem jeito. Mas mesmo no pós-parto agora, com o bebê com 8 meses... Pode continuar a dor. Porque a alteração articular, às vezes, ela não volta depois do parto. Continua. Né? A gente tem uma frouxidão ligamentar ali que protege a articulação sacroiliaca, que é... Posso mostrar aqui, ó. Essa articulação aqui. Que vocês falam que na gravidez a gente fica elástica, né? Que a perna vai não sei aonde, o braço você consegue juntar. Porque a gente tem uma frouxidão ligamentar e essa articulação, ela também, as articulações do nosso corpo inteiro, elas ficam embebidas justamente para acomodar o bebê e se preparar para o trabalho de parto. Entendi. Né? Vai ficar até mais fácil, né? A abertura. Exatamente, de encaixar. E aí, depois que nasce o bebê, essa dor pode continuar. Ela pode melhorar, mas ela pode continuar assim. Mas tem tratamento, tem o que fazer. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Porque é incapacitante, nossa, gente. Ainda mais com um recém-nascido ou com um bebê maiorzinho, vai ficando mais difícil. Ele vai ficando mais pesado, né? O peso também. Vocês já viram como a gente pega? Sim. A gente pega tudo errado. A gente não, você pega assim e tal. Você chorou. Você pega de qualquer... Não é verdade, a gente não pensa antes disso. Então, procure ajuda. Tem mais perguntinha do público? Dá tempo na tela, olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo pra você. Uma vez pulei corda e a partir desse dia sinto dor no joelho. Agora pratico corrida e sinto minha perna muito pesada e fico com dores. O que posso fazer pra parar com as dores? Joelho também é um negocinho chatinho, hein? Joelho é uma coisa. E aí, doutora? Bom, então, Carol, o que a gente sempre, Elaine, a gente orienta é fazer o diagnóstico correto da dor. Para a gente conseguir fazer um tratamento adequado, a gente precisa saber realmente o que está acontecendo. Será que você tem uma lesão de menisco? Será que tem uma lesão ligamentar? O que está acontecendo? Porque sentir dor não é normal. Né? É um aviso. É um aviso de que alguma coisa está acontecendo errado no corpo. E aí, para programar, para a gente ter um tratamento adequado, precisa partir de um diagnóstico correto. Tem alguma dica? Quanto tempo a gente tem? Alguma dica para ela conseguir realizar a atividade física? Como a atividade física é algo que previne outros problemas e a gente tem que fazer, né? Até para a gente se sentir bem e tudo mais. Tem algo que ela possa colocar no joelho, enfim, que melhore? Ou não é recomendado sem ter o diagnóstico? Carol, assim, que eu oriento em pacientes que eles são assim, né, assintomáticos, não têm dor, é claro, é fazer uma atividade física orientada. Porque atividade física não orientada pode ser mais maléfico do que não fazer. É verdade. Né? Agora,
em pacientes que têm dor e sofrem com algum tipo de problema, o ideal é fazer um diagnóstico, fazer um exame, saber o que está acontecendo, porque senão pode piorar. Pode ser que a corrida esteja até aumentando. Pode sobrecarregar uma outra estrutura e causar até um outro problema. Então procura ajuda antes. Joelho é um negócio, poxa, a gente fica tão chateado, né? Tá tão estimulado a fazer e tal. Então, resolve logo, vai lá. Vera, né? A Elaine. Vai lá, Elaine. Enfim, que logo mais você vai estar pronta para correr de novo. Dá tempo de mais uma? Não dá, né? Só temos mais um minutinho. Chegaram várias perguntas. Eu vou fazer os agradecimentos, então, às nossas convidadas de hoje. Doutora Alexandra Raffaini, que é médica especialista no tratamento de dor. Você vai encontrá-la no site Alexandra Raffaini. O Raffaini tem 2 Fs, tá? Raffaini.com.br. alexandraraffaini.com.br. E você vai encontrar a Lilian Saldanha, quiropraxista, neste WhatsApp 989323850. 989323850. Para quem quiser saber mais, deixa eu dar um beijinho. Obrigada. Até a próxima. Volte, obrigada. Porque as dores, gente, parece um negócio que não acaba nunca, né? Obrigada, viu? Carol. Tava com saudades. Obrigada, Também. viu, Ju?